desafio. Então, eu trago, não é pela ordem, basicamente uma ordem de datas, mas eu fui colacionando para trazer aqui aos senhores. Então, por exemplo, senhor presidente, a menina brasileira Isabela de Oliveira Nardoni, de 5 anos de idade, foi jogada do 6º andar do edifício London, situado na rua Santa Leocádia, na noite do dia 29 de março de 2008. Antecedeu a esse fato a constatação de que ela fora esganada pela mãe e o pai, imaginando que estivesse morta, abriu uma fresta numa rede de uma janela e jogou a menina ainda viva lá embaixo. Houvesse essa tese, esse casal que matou a filha e a enteada, no caso, porque o rapaz é separado, estaria ainda gozando de liberdade, porque só se poderia iniciar o cumprimento da pena depois do trânsito julgado. Senhor presidente, trago também, aliás, eu deveria destacar isso, eu fiquei tão impressionado com esses casos que eu liguei para o colega Alexandre Moraes no sábado e perguntei a ele se havia assistido um documentário sobre esses crimes bárbaros. Aqui, por exemplo, em São Paulo tem um caso famoso do Champinha. O Champinha, ele se aproveitou que um jovem e uma namorada que faziam um acampamento numa mata lá em São Paulo, a menina jovem e o rapaz também, na faixa de 17, 18 anos, ele se aproveitou desse fato e ele, então, tornou esses jovens reféns. Um grupo de amigos abusou da moça o quanto pôde, mas para que assim pudessem fazê-lo, matou o jovem, matou o rapaz e, posteriormente, ao estupro coletivo, mataram a moça também. Houvesse essa regra de iniciar a execução somente depois do trânsito julgado, esse Champinha estaria livre. Aí depois também, à luz desse documentário, há o caso da jovem Elisa Samúdio, que, em razão de um romance com o dono, o CEO de uma empresa, Yoki, caso Elisa Matsunaga, ela, por ciúme, em razão de ele ter se amaziado de uma outra moça, que ela colocou um detetive para persegui-lo, para constatar o fato, ela, então, aproveitou-se de um dado momento, numa noite em que ela já tinha a prova de que ele havia traído ela, e, com experiência de enfermagem, ela matou ele com um tiro e, delicadamente, com os bisturis, ela dissecou todo o corpo, colocou em sacos plásticos, botou em malas e jogou numa mata em São Paulo. Então, esse caso da Elisa Matsunaga também, ela estaria em liberdade, porque só se poderia iniciar a execução da pena depois do trânsito julgado. O caso Pimenta Neves é um caso emblemático. O jornalista matou a mulher porque ela não mais pretendia manter o relacionamento conjugal, matou pelas costas, confessou o crime e só foi preso 11 anos depois, diante do clamor que se abateu e que foi exatamente também motivado pela própria imprensa. Não bastasse esses casos, assim, que não perpassam pela uma lógica razoável de aguardar o trânsito julgado para iniciar a execução,